Gênesis 1, a partir do versículo 1, vai dizer assim: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz, e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. No capítulo 2, versículo 2 também vai dizer assim: E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Olá, bom dia, Pai Senhor. Começando aqui uma série de devocionais. Desde o começo, quando eu vim pela internet, que eu vim pro YouTube, a minha intenção, além de mostrar minha rotina e tudo mais, era também ter essa série de devocionais com vocês, trazer uma palavra logo no primeiro dia da semana, né? Mais uma segunda-feira aqui. Já agradeceu pelo dia, já agradeceu pela semana que vai começar, já agradeceu pela semana que passou? Sempre tenho que agradecer, né, gente? E como eu mostrei para vocês, eu comecei lendo em Gênesis 1. Nós sabemos sobre a criação do mundo, nós sabemos que o Senhor criou todas as coisas, Ele fez todas as coisas e que isso durou 6 dias. E no 7º dia Ele descansou. Mas aí eu te pergunto, Deus precisava descansar? Sendo Ele todo-poderoso, tendo feito tudo através do poder da palavra? Não, Ele não precisava. Mas como Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele fez esse dia do descanso, Ele estipulou um descanso para que nós, como imitadores dEle, que assim pelo menos deveria ser, foi para isso que Ele nos criou, para que nós fizéssemos igual. No dia de hoje, quero falar para você sobre a importância. Sempre fala muito em descansa no Senhor, confia no Senhor, mas e o descanso físico, sabe? Nós, como donas de casa, às vezes a gente age como uma certa punição contra nós mesmos, sabe? Como nós não saímos para trabalhar, não saímos para trazer dinheiro para casa, é como se a gente se visse na obrigação de fazer tudo, de dar conta de tudo todos os dias. E muitas das vezes a gente não para descansar, a gente não descansa a nossa mente, a gente não descansa o nosso corpo. É como se a gente estivesse sempre em dívida com alguém, em dívida com a nossa família, em dívida, sempre querendo mostrar serviço, literalmente, sabe? Então, assim como Deus fez, sem ele não precisava descansar. Ele é todo poderoso, ele é onipotente, onisciente, ele fez tudo com o poder da palavra. Mas assim como ele descansou, foi como um exemplo para que nós pudéssemos também saber a hora de parar. Se Deus, que é Deus, teve um dia de descanso, por que nós, donas de casa, as mulheres, não nos permitimos descansar? Há um tempo atrás eu estava nesse looping de não descanso, de sempre, e a gente fica sempre procurando recompensa, como se a gente fizesse querendo que a nossa família reconhecesse algo. Mas não existe o que ser reconhecido, sabe? Assim como às vezes a nossa esposa chega do trabalho e a gente não fala, poxa, parabéns, foi trabalhar hoje e tal. É natural o ir trabalhar, é natural o ir prover, o ficar em casa também, o cuidar, é natural. Só que muitas das vezes a gente traz peso para essa rotina. A gente traz peso e a gente está sempre correndo atrás de recompensa, sabe? A gente quer fazer tudo, a gente quer dar conta de tudo, a gente se desgasta e no final das contas a gente fala, não sou reconhecida por aquilo que eu faço. Mas que culpa tem a nossa família, que culpa tem as pessoas da gente não se priorizar, da gente não se parar? Uma coisa eu digo pra você, amiga, o propósito de Deus na sua vida, seus sonhos, vai aparecer muita gente pra querer paralisar. Mas enquanto você estiver funcionando dentro de casa, enquanto você estiver dando conta de tudo, ninguém vai perceber que você tá cansada, ninguém vai perceber que você tá exausta. Então se permita parar, se permita descansar. Como eu li aqui, o descanso é bíblico. O próprio Deus nos ensinou logo lá no comecinho de tudo, quando ainda nem havia o homem sobre a terra. Ele já fez questão de nos mostrar
Olha só, você vai trabalhar, você vai produzir, você vai fazer, você vai cuidar, mas você precisa descansar. E como eu estava falando, teve uma fase da minha vida, até hoje em dia ainda tenho que me policiar em relação a isso, a não, sabe, querer fazer mais do que eu posso. Eu tava no automático, eu tava nesse looping de sempre estar fazendo e sempre estar querendo fazer e não dava conta e fui me desgastando, fui me cansando além das minhas possibilidades. E um dia eu fui pegar, mais um dia, né, eu fui pegar minha filha na escola e tinha chovido nesse dia, né? Era calor e sempre dá aquela pancada de chuva no comecinho da tarde, tinha chovido. E aí, quando eu cheguei na escola para pegar minha filha, na hora que a gente estava saindo, eu vi um passarinho bem no alto, sabe? Da parede, dentro da escola. Ele estava parado, sem um lugar para se apoiar, ele não estava em cima de nada, ele estava simplesmente na parede, dentro da escola, parado. E dava para perceber que ele estava molhado, ele tinha pego chuva. E nisso o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre a importância de descansar. Sabe, ele pegou, acredito eu que ele tenha pego aquela chuva e com a chuva as suas asas molharam e fica mais difícil voar com as asas molhadas, você tá me entendendo? E ele viu a necessidade de descansar. E ele simplesmente entrou ali e descansou. A vida continuou acontecendo embaixo, as pessoas falando, movimentação de criança, mas ele parou para descansar, para depois continuar com vigor novo, com uma força nova. E o que eu percebi nisso? Que os problemas não vão parar, a vida não vai parar, a família não vai parar, nada vai parar. Nós precisamos fazer pausas, nós precisamos descansar, nós precisamos se cobrar menos para poder continuar na caminhada. Então, você que está ouvindo esse devocional, você que se cobra muito, que tenta fazer mais do que poderia, que se desgasta querendo dar conta de tudo, o que eu tenho para dizer para você é: descansa. Assim como às vezes a gente vai entrar em algum site, alguma coisa importante, e eles querem saber se a gente é a gente mesmo, e a gente tem que provar que não é um robô. Você não é um robô, você é de carne e osso. E a gente às vezes se torna uma pessoa amarga, amargurada, por conta de cargas que nós mesmos trazemos para nossa vida. Dentro de casa, você não mora sozinha, né? Creio eu. Se você mora, você tem que fazer as coisas sozinha mesmo, mas também tudo no seu tempo. Descanse mesmo assim. Mas se você tem uma família, se você mora com mais pessoas e se as pessoas já têm condições de fazer algo, delegue funções. Eu tenho essa grande dificuldade, sabe? Eu quero tudo no meu tempo, então acaba que eu faço tudo porque eu acho que as pessoas vão fazer só quando elas quiserem. E com isso eu me sobrecarrego. Mas vamos aprender a ter o descanso, a descansar. Descansar no Senhor e descansar fisicamente também, assim como o nosso próprio Deus nos ensinou. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nessa manhã eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Te agradeço por cada amiga, cada irmã que viu essa palavra. Que essa palavra venha dar frutos, que venha gerar frutos, Senhor, no coração de cada um de nós. Que a gente venha aprender, que a gente venha entender o quanto precisamos descansar. Não precisamos querer carregar nossa casa nas costas. Não fomos feitos para isso. Que tudo há seu tempo, que tudo há seu momento e que temos que ter também um momento de pausa, um momento de descanso, um momento para ouvir a tua voz, porque às vezes no tanto de barulho, no tanto de afazeres a gente não consegue. Então eu quero te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então foi isso, esse é o nosso devocional. Todas as manhãs de segunda-feira eu vou estar aqui fazendo meu devocional junto com vocês, deixando uma palavra, declarando bênção sobre a nossa semana, tá bom?
sempre vou trazer uma palavra o mais simples possível para que seja de fácil entendimento e que a gente venha conseguir colocar em prática na nossa rotina, tá bom? Fiquem com Deus. Ignorem os barulhos, porque, como eu falei, assim como a gente precisa descansar, independente da movimentação embaixo de nós, em volta de nós, é assim que tem que ser feitas as coisas também. A vida não para pra gente poder dar pausas. Então, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!